E agora, perdi o controle financeiro da minha empresa. Estou devendo para fornecedor, devendo para funcionário, recebendo execução, penhora, puxa, banco, devendo para banco. O que eu faço? Fluxo de caixa, meu amigo. Vamos falar sobre isso agora. Pronto para em condições de? Então, o que é fluxo de caixa? Fluxo de caixa, fluxo. Tudo que é fluxo é que vai de uma posição para outra. É um fluxo financeiro. O fluxo do dinheiro, para onde vai, da onde vem o meu dinheiro e para onde vai. É disso que se trata. Agora, se eu não cuido disso, se eu não faço um planejamento disso, o que acontece? Eu fico devendo, atraso contas, não sei se eu vou receber dinheiro, se eu não vou, se eu faturei, se eu deixei de faturar. Eu não tenho absolutamente nenhum controle da minha empresa. Esse é o ponto. E, de novo, o que é fluxo de caixa? Eu vou mostrar para vocês o que é fluxo de caixa, o que é um planejamento financeiro. É porque as pessoas confundem extrato bancário com fluxo de caixa. Ora, o extrato bancário, ele está lá fazendo o quê? Ele é automático. O banco que cuida disso, você simplesmente opera, faz pagamento, recebimento, esse é o extrato bancário. E você deve pegar o extrato bancário e fechar, conciliar todos os dias. Isso não se discute. Agora, e o fluxo de caixa? O fluxo de caixa trata-se de um planejamento financeiro da tua empresa. É lá que vai constar o que vai constar lá no fluxo de caixa? A data, o valor que vai entrar, o valor que vai sair, o saldo anterior, o saldo do dia. E aí tem o planejamento. Isso é de extrema importância. Então, qual é a diferença do extrato bancário para o fluxo de caixa? Ficou fácil agora, né? Então, você tem que entender que são coisas diferentes. O fluxo de caixa está na tua mão, é você que controla o fluxo de caixa. O extrato bancário vem para a tua mão para você fazer o quê? Conciliar, verificar, fechar o caixa. Isso é importante também. Quais os tipos de fluxo de caixa que existem? Ora, você pode fazer um fluxo de caixa por uma planilha eletrônica, um Excel. Você pode também ter através de um sistema de gestão financeira, né? Eu vou até abrir aqui para você, na telinha, um fluxo de caixa planejado, organizado, como se deve fazer. Então, olha só, eu vou até tirar aqui. Veja, eu tenho aqui o meu fluxo de caixa do choque de gestão. Aliás, me pergunto, o que é choque de gestão? Choque de gestão é o melhor método que eu conheço para organizar a tua empresa e tirar a sua empresa da crise. É isso. Isso é choque de gestão. E agora, olha o fluxo de caixa. O fluxo de caixa te dá aqui, olha, isso aqui é um fluxo para o ano inteiro. Então eu tive ao longo de 2023, aqui ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Então eu tinha aqui, olha, o saldo, esse é o saldo anterior. Aí nós temos todas as entradas, nós temos todas as saídas e temos o saldo acumulado. Isso tudo numa única planilha, para que você tenha o controle do fluxo do dinheiro. É disso que se trata. Olha aqui. Então, janeiro eu tive tanto de entrada, olha, eu tive aliás, eu tive um saldo anterior, não tive as entradas,
mas tive as saídas. E aí passo a ter um saldo acumulado. Fevereiro. É lógico que dessa planilha de fluxo de caixa você deve fazer de janeiro, por exemplo, do dia 1º ao dia 31, né? De fevereiro, do dia 1º ao dia 28 ou 29, conforme o ano. Esse fluxo de caixa você vai fazer para o ano, você vai fazer para o ano seguinte, aqui ó, 2024, você vai fazer para 2025, você pode fazer para os próximos 5 anos, próximos 10 anos. O importante é você planejar. Você precisa planejar o seu fluxo de dinheiro. Como que eu cheguei na conclusão de que planejar o fluxo de caixa é importante? Cheguei nessa conclusão simplesmente por quê? Porque eu precisei, a minha empresa precisou e não tinha um controle como eu tenho hoje. Adotei o fluxo de caixa na minha empresa e a partir daí eu não tive mais problema de planejamento financeiro. Então é importante que você compreenda isso, né? Então, quando a gente fala em fluxo de caixa, nós falamos numa questão de planejamento mesmo. É disso que se trata. Quanto tempo eu demorei para fazer o meu fluxo de caixa da minha empresa? Olha, eu demorei no máximo, eu não contei exatamente quantas horas. É isso, você vai levar horas, você não vai levar dias, você vai levar horas. Então é importante que você faça o seu planejamento financeiro. Se levar em meia hora tá bom, 1 hora tá bom. Se levar um dia inteiro, tá bom. Se for 2, 3 dias, excelente. Por quê? Porque você vai ganhar o seu tempo lá na frente. Esse é o ponto. E não vai correr tanto risco quanto você corre hoje. Ah, puxa, tem que pagar quem hoje? Pergunta, quem que eu tenho que pagar? Você levanta pensando em pagar. Para com isso. Você tem que pensar, levantar para ir para a tua empresa, pensar em fazer negócios, pensar em fazer atividade, fazer sua empresa girar, fazer o negócio render. Porque você, obviamente, não abriu a empresa para ficar pagando conta, né? Ou desesperado para pagar conta. Não dá para se desesperar. Você tem que ter um planejamento. Esse é o mais importante. E por que você deve investir tempo e dinheiro nisso? Nisso o quê? Em planejar o seu fluxo de caixa. Você deve fazer isso porque, tempo e dinheiro, eu falei, puxa, mas eu vou gastar dinheiro com isso? É claro, o tempo é dinheiro. E se você vai se dedicar a isso, está se dedicando o seu tempo para planejar a tua empresa. E por que você deve dedicar tempo e dinheiro nisso? Porque o planejamento é o âmago do negócio. Se você faz um planejamento de fluxo de caixa, você vai ter tempo para se dedicar ao próprio negócio, a outros negócios, a fortalecer o desempenho da tua empresa. É disso que se trata. Se você não fizer um planejamento financeiro, um planejamento de fluxo de caixa, o que acontece? A loucura de sempre, a loucura de estar, não sei se eu estou recebendo, se eu estou pagando, quando que eu tenho que pagar, como eu tenho que pagar. Eu não tenho isso, eu chego no dia do pagamento e falo, eu tenho dinheiro para pagar? Esse é o ponto. E quando é melhor? Quando é melhor você fazer um planejamento de fluxo de caixa? Agora, imediatamente, para tudo que você está fazendo, e faça um planejamento de fluxo de caixa. Organize os seus pagamentos, programe os pagamentos em dias depois de recebimento. Só isso já é importante. Quando você sabe que tem uma conta para receber e você sabe que tem uma conta a pagar, você põe a conta a pagar depois do recebimento. É óbvio o que eu estou falando? É óbvio. Mas se você não planejar, o que acontece? Fica tudo louco. Você vai fazer compra sem saber se vai ter dinheiro naquele dia. Esse é um problema seríssimo. Você destrói a tua empresa, desconstrói. Detalhe, desconstrói. Não pode. Você precisa ter essa reflexão e essa ação. Não é só refletir, é agir.
colocar as contas no papel, no sistema, na programação. Tudo é programação. É uma agenda. O fluxo de caixa é uma agenda de pagamentos, é uma agenda de recebimentos. E você precisa entender isso. Certa ocasião, fazendo um planejamento de fluxo de caixa para uma empresa, eu cheguei à conclusão que ela não teria dinheiro para pagar nos próximos 90 dias. Não teria dinheiro para sobreviver os próximos 90 dias. Então alertei o empresário. Falei, olha, não, a partir do 46º dia, você não tem dinheiro e não tem fonte de recebimento. Ele se desesperou. Falei, calma, tudo tem solução. Vamos ver a sua linha de crédito. Então, verificamos a linha de crédito, chamamos as financeiras, banco, vamos negociar com um tempo de pelo menos 45 dias para negociar uma linha de crédito. Então, veja que planejando lá, a gente chegou a essa conclusão de que ele precisaria ter um crédito extra para poder alavancar a empresa até poder ter uma entrada de venda, de recebimento natural do próprio negócio. Mas, durante a negociação com os bancos, a gente já estava com uma taxa bem legal. Por quê? Porque nós lemos o contrato, negociamos com os bancos. Então, tinha uma taxa bacana. Só que, ao mesmo tempo, eu analisei o ativo fixo da empresa. Tinha lá um caminhão, olha o que eu vou dizer, tinha um caminhão que a empresa não estava utilizando. E, ora e mexe, vira e mexe, tinha lá alguém utilizando aquele caminhão, mas não era para a operação do negócio. Então, o que eu sugeri? Vamos vender esse caminhão e colocar o dinheiro no caixa. Ele não teve que emprestar dinheiro de banco nenhum. Vendeu um ativo, alavancou a empresa e ele está aí, isso faz mais de 5, 6 anos, está aí até hoje, a empresa saudável, a gente continua trabalhando juntos e é disso que se trata, isso é planejamento. Quando você faz um planejamento de fluxo de caixa com antecedência, você sabe quando você vai precisar de dinheiro e tem condição de negociar com o banco, procurar alguns créditos e verificar até ativos, como ocorreu com esse parceiro, né? Não vou nem chamar de cliente, parceiro até hoje, mas se organizou. Então, planejar o fluxo de caixa é de suma importância, é de sobrevivência da empresa, é sair da loucura, é sair dessa coisa de, o que eu tenho que pagar hoje? Estou devendo para o fornecedor, minha conta foi penhorada, estou tendo uma execução trabalhista, devendo para funcionário. Não dá para viver assim. Você precisa ter a tranquilidade de gerir o seu negócio, gerenciar o seu negócio, aplicar seu conhecimento naquilo que você sonhou sempre ter, aquela empresa. Então, é disso que se trata. Quais os efeitos de se planejar um fluxo de caixa pode gerar para a tua empresa, para você? Tranquilidade. Primeiro efeito, tranquilidade de se trabalhar com uma musiquinha ambiente, pensar no negócio, poder tirar umas férias. Você, empresário, já pensou tirar umas férias de uma semana, 10 dias? Porque o empresário não tira férias de 30 dias, esquece. Você precisa planejar isso. Planejou o fluxo de caixa, você sai da empresa tranquilamente, vai se dedicar à família, à esposa, ao filho na escola. Olha que beleza. Você planejando o fluxo de caixa, você planeja o seu tempo. Olha que beleza, o seu tempo. Por quê? Porque você se dedicou o quê? 2 horas, 3 horas por semana para planejar o fluxo de caixa. Mas aí eu posso abandonar 2 horas por semana e aí eu... Não, pode. Fechar o caixa é todo dia. Todo o dia. Fechou o caixa, verificou que o planejamento foi cumprido, ou saiu alguma coisa fora do planejamento, você registra. Então isso é programação.
Isso é planejamento. Ah, puxa, mas eu esqueci de pôr alguma coisa. Olha, toda regra tem uma exceção. Então, apareceu uma exceção no dia, é uma exceção. Não é a loucura de, nossa, eu tenho... Não é a exceção virar regra. A regra é para ser seguida. A exceção é para ser tratada. E quando você planeja o seu fluxo de caixa e aparece um imprevisto, você vai tratar do imprevisto com maior tranquilidade, não tenha dúvida. Então, empresário, empresária, planejar o fluxo de caixa não é uma questão de luxo, é importantíssimo. Significa falar que a sua empresa tem uma programação de vida. O fluxo do dinheiro é como se fosse o fluxo de sangue no seu corpo. Ele é vital para a empresa. E você não pode deixar para depois. Faça imediatamente. Olha. De novo, vamos trazer aqui, olha, o fluxo de caixa com um planejamento, olha, para 2024, aqui, olha, item a item. As vendas à vista, vendas a prazo, aluguéis recebidos, outros recebimentos, compras à vista, aí você vem com as saídas aqui, ó, tá vendo? Compras, tributos a serem pagos, prolabore, importantíssimo, prolabore. O que é o prolabore? É pelo labor do sócio, é o salário do sócio. E é importante que exista um planejamento de pagamento para que você não misture a sua conta pessoal com a conta da empresa. Não pode. Se você está colocando lá supermercado, farmácia, plano de saúde, coisas pessoais da sua família dentro da empresa, para a empresa pagar, retire isso imediatamente da sua empresa. Retire isso do fluxo de caixa. Veja quanto você precisa para sobreviver e quanto sua empresa pode te pagar. Aí você coloca aqui, ó, no Prolabore, ó, tá aqui, ó, Prolabore. A partir daí, você não vai mais colocar coisas pessoais dentro da empresa. Isso é de extrema importância. Tá aqui, ó, aluguel que a empresa paga. Esse não é o aluguel da sua casa, é o aluguel do prédio da empresa, dos negócios da empresa. Pode ser carro, pode ser máquina. Então tá aí, despesas operacionais, outras despesas. Então, tudo isso planejado para 2024, olha, eu posso estender para 2025, 2026, eu posso estender para o tempo que for necessário, do tempo que eu entendo, onde eu quero chegar com a minha empresa. Esse é o ponto. Então, meu amigo, minha amiga, empresário, empresária, vocês são empreendedores, gostam do que fazem. Paz porque gostam. Então, assim, essa parte de gerenciar o fluxo do dinheiro tem que estar aqui numa planilha Excel muito simples, ou até mesmo, e melhor ainda, no sistema de gestão financeira. É disso que se trata. Então, não perca mais tempo. Faça o seu planejamento urgente. Faça agora. Porque você não pode deixar para depois. É disso que se trata. Então, olha, esse vídeo foi para trazer para você essa ferramenta maravilhosa, indispensável para a tua empresa. Obrigado.